Atos 9, versículo 1 ao versículo 31, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, Pai, para te adorar
e para, ó Deus, ouvir a Tua voz. É isso que desejamos agora. Fala conosco, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo me use, que o Teu Espírito também abra o entendimento, o coração de cada um daqueles que aqui estão, de todos aqueles que ouvirem esta mensagem. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós já ouvimos histórias de conversões marcantes. Pessoas que haviam vivido toda a sua vida até então longe dos caminhos do Senhor e foram por Ele convertidas. Pessoas ruins, gente muito ruim e que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. E falando-se em graça, eu gosto muito da história de um homem chamado John Newton. John Newton, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1725, ou seja, quase 300 anos atrás. E John Newton se tornou um marinheiro. E nunca John Newton teve um comportamento exemplar. Ele era rebelde, devasso, indisciplinado. Ele era um cara muito ruim, gente da pior qualidade. E para piorar a situação, John Newton então passou a ser traficante de escravos. Naquela época, tanto na Europa como no continente americano, haviam muitos escravos. Os traficantes eles iam até a África e eles compravam de outras tribos homens e mulheres para serem escravos na Europa e também no continente americano. E um homem tão mau assim merecia o inferno. Um homem tão cruel assim merecia ser condenado. Acontece que em uma de suas viagens de navio, voltando da África, o seu navio ele passou por uma tempestade e o navio quase afundou. Estava balançando, entrando água, quase prestes a afundar. Foi então que John Newton ele fez uma oração, ele orou a Deus e ele suplicou a Deus pela sua misericórdia. A tempestade então logo depois parou, se acalmou, ele se converteu, ele deixou de traficar escravos e finalmente ele se tornou um pastor. E John Newton, ele não somente se converteu e se tornou pastor, mas ele também se tornou um compositor de hinos. E o hino mais famoso de John Newton é um hino que em inglês é conhecido como Amazing Grace, ou em português, Preciosa Graça de Jesus, que infelizmente no nosso hinário Novo Cântico nós não temos esse hino. Mas se você procurar lá na internet, você vai achar Preciosa Graça de Jesus, ou Maravilhosa Graça de Jesus. E John Newton, nesse hino, ele fala exatamente disso. Como que a graça de Jesus alcançou um homem tão miserável, tão ruim quanto ele. E a gente fica impressionado realmente com conversões assim, de gente má que é levada aos pés de Jesus, levada à conversão. E nesse texto que nós lemos agora há pouco, meus irmãos, de Atos capítulo 9, nós vemos uma conversão assim, de um homem que era muito mau, de Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja. Nós temos estudado aos domingos de manhã o livro de Atos e nós vimos como que a igreja, a partir ali do capítulo 7, começou a ser perseguida cruelmente. E Saulo era o homem que mais perseguia. Saulo era o homem que invadia as casas, arrastava homens e mulheres, nem mesmo as mulheres ele respeitava. Ele prendia, ele torturava, ele era um homem muito cruel. Ele vai dizer que ele até aprovava a morte desses cristãos. Estevão mesmo, que foi o primeiro mártir da igreja, enquanto Estevão era apedrejado, as capas dos seus algozes, daqueles que apedrejaram Estevão, estavam colocadas junto aos pés de Saulo, um homem que era um perseguidor. Mas aqui nesse texto nós vemos que após a sua conversão, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, mudou a sua vida. Antes ele perseguia,
E depois da sua conversão, ele torna-se alguém que é perseguido por sua fé. E a primeira verdade que a gente aprende nesse texto é que a sua conversão ela foi humilhante. Olha os versículos 1 e 2 novamente. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo era um homem que possuía sangue nos olhos. Ele tinha ódio contra os cristãos. O texto nos diz que ele respirava ainda ameaças de morte. Assim como o ar, o oxigênio, é necessário para a nossa respiração, e sem oxigênio a gente não consegue viver, não consegue respirar, o ódio era o que movia, era o que dava vida a Saulo de Tarso. Ele respirava ódio, ele respirava ameaças contra os cristãos. O ódio aos cristãos era o ar que ele respirava. E vejam, meus irmãos, isso era feito de forma zelosa. Ele era um judeu zeloso, cumpridor da sua religião. E ele acreditava que fazendo isso, ele estava agradando a Deus. Ele acreditava que matando, ou que perseguindo cristãos e levando cristãos presos e até sendo mortos, ele acreditava que ele estava sendo religioso e agradando a Deus. E Saulo era tão zeloso que ele tomou a iniciativa de ir até o sumo sacerdote, que era o chefe do Supremo Tribunal em Jerusalém, e ele pede mandatos de prisão. Ele fala assim: eu quero ir para Damasco e lá eu vou prender mais pessoas, mais homens e mais mulheres. Ele tem a iniciativa de fazer isso por causa do seu zelo doentio, do seu ódio contra os cristãos. E por que ele decide ir até Damasco? Porque em Damasco era uma cidade fora de Jerusalém, capital da Síria. Essa cidade existe até hoje, na verdade, né? Uma cidade nova, mas é Damasco. E lá em Damasco haviam muitos judeus, havia até mesmo um bairro de judeus. E Damasco era uma cidade estratégica, porque em Damasco passavam pessoas do mundo inteiro. Era um centro comercial, era um lugar onde as pessoas levavam as suas mercadorias para vender e vinham compradores de outros lugares para comprar. Então vinham mercadores, vendedores, compradores do mundo inteiro. E já haviam cristãos ali, já haviam crentes ali. E como tinha gente do mundo inteiro, esses crentes de Damasco poderiam evangelizar as pessoas que ali iam fazer comércio. Essas pessoas, em se convertendo, elas poderiam voltar para os seus países, para as suas cidades e passarem a evangelizar. Então Damasco seria um centro de evangelismo em que as pessoas que ali moravam iam evangelizar os visitantes, os mercadores, os comerciantes, e em se convertendo eles saíam. E Saulo sabia dessas coisas e Saulo queria evitar justamente isso, que o evangelho se espalhasse a partir de Damasco. E diz o texto bíblico aqui no versículo 2, mais uma vez, que ele, caso achasse alguns que eram do caminho, né? Os cristãos eles eram chamados de os do caminho. Por quê? Jesus havia dito que ele era o caminho. Jesus ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E meus irmãos, Jesus ele é o caminho até o Pai. Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho até Deus. Saulo não tinha passado por Jesus. Saulo pensava que servia a Deus com a sua religião, com o seu zelo, mas ele não amava Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não andava no caminho de Jesus. Os cristãos sim. Aqueles crentes em Damasco, sim. E vejam, meus irmãos, Ele caminha conosco. A nossa vida é uma caminhada, a nossa vida é uma viagem. E nós não somente trilhamos o caminho que é Jesus, mas Ele mesmo está conosco. Ele disse, eu estou convosco sempre. Ele é o bom pastor e Ele nos conduz por toda a caminhada de fé. Uma ovelha, um rebanho, ele não consegue andar sozinho.
Para começar, a ovelha ela não vive sozinha, a ovelha vive em rebanho, ela precisa de outras ovelhas. Por isso que crentes, eles servem na igreja. O crente ele não fica sozinho em casa, mas o crente faz parte de uma igreja, reúne-se na igreja. E nós, como igreja, somos conduzidos no caminho de nossas vidas pelo bom pastor. Até mesmo quando tivermos os momentos mais difíceis, como diz o salmista, no vale da sombra da morte, tu estás comigo. E esse é o caminho do cristão. Ele sabe que ele tem uma caminhada de fé, uma jornada de fé até o final da sua vida. E ele sabe que Jesus está com ele. E o caminho de Paulo, ou de Saulo ainda, qual que era? Era um caminho de ódio. Saulo fez uma viagem, meus irmãos, de 240 quilômetros, de Jerusalém até Damasco, 240 quilômetros, a pé provavelmente, né? Tudo indica que ele fez a pé. E 240 quilômetros a pé era uma viagem de 6 dias. Nossa, que viagem cansativa, longa. Mas o zelo de Saulo era tão grande que isso não importava para ele. Ele tinha tanto ódio pelos cristãos que ele fez essa viagem longa, cansativa, mas porque ele queria prender, ele queria perseguir os cristãos. Existe um livro, provavelmente você conheça, chamado O Peregrino. Esse livro ele é o segundo livro mais publicado no mundo. Ele só fica atrás da Bíblia. A Bíblia é o livro que mais foi publicado, mais impresso no mundo, na história. O Peregrino foi escrito por um pastor chamado John Bunyan. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo que você leia. Todo crente deveria ler O Peregrino. E nesse livro, né, qualquer criança pode ler esse livro, é um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Nesse livro conta a história da caminhada de fé de um homem chamado cristão. E ele ia rumo à cidade celestial. Essa era a caminhada dele. E ele sabia que Cristo estava com ele. Por isso, meus irmãos, a pergunta que eu faço é a seguinte: você tem caminhado com Cristo? Todo mundo tem uma caminhada. A vida é uma caminhada. A vida é uma viagem. Aí eu te pergunto, você tem caminhado com Cristo? Ou o seu caminho é um caminho de ódio, de desobediência e de uma falsa religião? Lembre-se, Saulo, ele pensava estar servindo a Deus. Ele foi ao sumo sacerdote, era o líder religioso. Ele pensava ser um crente, ele pensava ser um servo de Deus. Ele era zeloso, religioso. E hoje, meus irmãos, muitas pessoas também pensam estar servindo a Deus. São pessoas zelosas, membros de igreja, frequentam a igreja, às vezes têm até cargos na igreja, mas não andam com Jesus. Gente que vai na igreja por ir, gente que vai na igreja por obrigação, ou porque sempre foi, ou porque é a família da igreja, ou porque não tem nada melhor para fazer no domingo, então vai para a igreja. Gente que é religiosa, mas não é cristã. Assim era Saulo. Saulo era um religioso, mas ele não era um cristão. Ele não caminhava com Cristo. O que diz o Salmo 119, 105? Se você é aluno de escola dominical desde a sua infância, você deve se lembrar desse versículo. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, lá na minha igreja em Mogi das Cruzes, quando fazia a chamada, você tinha que responder com um versículo. E o versículo que a gente mais respondia era o Salmo 119, 105. Qual que é? Lâmpada, vocês sabem? Vamos lá, lâmpada para os meus pés, tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. É a lâmpada para os nossos pés. Se você caminha na palavra de Deus, você caminha com Cristo. Caso contrário, você caminha contra Cristo. E era isso que Saulo fazia, ele caminhava contra Cristo. Quando a gente chega aqui no versículo 3, meus irmãos, olha só, seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, e veja, tem gente que fala que Saulo caiu do cavalo. Você está vendo algum cavalo aqui no texto?
Eu já vi até em revista, em livro infantil, Saulo caiu do cavalo. Você está vendo algum cavalo aqui? Não tem cavalo nenhum. Saulo ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo já estava perto de Damasco e ele vai dizer lá em Atos 26:13, Saulo ele vai contar de novo essa história. Ele vai falar que a luz que ele viu era mais forte que a luz do sol. Está dizendo assim, vou abrir aqui se você quiser acompanhar. Olha só, Atos 26:13. Ao meio-dia, quer dizer, o sol a pino, o sol com a claridade mais forte, Atos 26:13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. A luz que ele viu, veja, meio-dia, hora mais quente, sol mais forte, mais claro. Só que quem é o sol com toda a sua claridade perante aquele que é a luz do mundo? E foi isso que ele viu. Ele viu o brilho da luz do mundo. E quando ele viu isso, ele caiu no chão e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é o Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Aquele que você está perseguindo. Onde estava agora o nariz empinado de Saulo? Onde estava agora a arrogância, a soberba de Saulo? Saulo era um homem soberbo, era um homem conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, um fariseu arrogante, que arrastava homens e mulheres, que não respeitava ninguém. Cadê a soberba agora? Diante de Jesus, ele cai com o rosto em terra. E ele ouve: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo pensava, meus irmãos, que perseguia frágeis homens e mulheres, pessoas comuns, pessoas que não ofereciam nenhum perigo. Saulo pensava que ele arrastava essas pessoas à prisão e autorizava a morte delas, que eram pessoas simples. Mas, na verdade, Saulo não sabia que ele estava perseguindo era o próprio Deus, Jesus. Quem era Saulo? Quem é qualquer pessoa? E vejam, meus irmãos, quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Se o mundo vos odeia, Jesus disse, é porque ele odiou a mim primeiro. Se o mundo persegue a igreja, e no final do ano passado, início desse ano, a missão Portas Abertas, que é uma missão que trabalha em prol da igreja perseguida, ela divulgou um relatório dizendo que a perseguição na igreja no ano de 2020, ela cresceu. Irmãos nossos são perseguidos. Hoje, 28 de fevereiro de 2021, domingo, esse pessoal está cultuando a Deus. Não num templo, não em bancos, não com ventiladores, com luz elétrica, mas eles estão escondidos em porões, em cavernas, no meio da floresta, com medo de serem perseguidos e mortos. Na verdade, não é nem medo, porque o crente ele não tem medo de morrer, mas eles fazem isso para se protegerem. E a igreja cresce. É o que a gente vai falar no final do texto, né? Saulo, ele perseguia a Cristo. No versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo, ele sabia o que ia fazer em Damasco. Com toda a sua arrogância, soberba, eu vou em Damasco prender cristãos e cristãs. Agora ele não sabia mais nada. Agora você vai entrar em Damasco, você vai terminar a viagem, e você, lá, quando você chegar em Damasco, vão falar para você o que você tem que fazer. Saulo não sabia mais, meus irmãos, o que viria pela frente. Saulo só recebeu a ordem de entrar
e lá ele ouviria. No versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Queridos irmãos, assim como Saulo, o homem sem Cristo, ele acha que pode fazer tudo o que ele quiser, que ele tem tudo sob seu controle. O homem sem Cristo, ele é arrogante, pensando que não precisa de Deus, que pode viver do seu jeito. Mas o Senhor, ele nos humilha. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, ela é humilhada. E ninguém é maior do que Jesus. Vejam, meus irmãos, Jesus, ele mesmo se humilhou. Ele levantou-se do seu trono, ele esvaziou-se da sua glória, ele nasceu do ventre de uma virgem, ele viveu uma vida de obediência a Deus e ele morreu humilhado numa cruz. E ele disse que os servos não são maiores do que o seu Senhor. Todas as vezes que pessoas se encontraram com Jesus, elas foram humilhadas. Você se lembra quando Pedro, lá em Lucas 5, versículo 8, Pedro, depois que ele viu aquela grande pesca, ele se prostrou em terra e ele disse o seguinte: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ninguém fica do mesmo jeito quando se encontra com Jesus. Jesus, meus irmãos, tira de nós toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, nariz empinado, queixo duro. Jesus, ele quebra o nosso pecado, ele quebra o nosso orgulho. Saulo era um homem assim, Saulo era um homem orgulhoso. Agora ele ia entrar em Damasco, não sabia o que ia vir pela frente, não conseguia nem mesmo enxergar, ele estava cego, precisava da ajuda de outras pessoas. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, o chamado de Abraão, que a gente tem estudado aos domingos à noite. Lá em Gênesis capítulo 12, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então vejam a semelhança aqui. Saulo, ele ia entrar em Damasco e não sabia o que ia vir depois. Abraão, ele ia ter que sair da casa do seu pai e não sabia para onde ele ia. Da mesma forma, meus irmãos, é a nossa vida. Você sabe o que vem amanhã? Não, você não sabe. Nem eu. Nós não sabemos o que nos reserva os nossos próximos passos nessa caminhada. Você não sabe. Você pode até fazer planos, você pode até fazer projetos, você pode até pensar, bom, amanhã eu vou fazer isso, essa semana eu tenho isso para fazer, eu tenho o plano de construir uma casa, de reformar minha casa, eu gostaria de casar, de ter filhos. Você pode ter vários planos na sua vida, só que você não sabe se vai acontecer mesmo ou não. Mas de uma coisa você sabe, que tu estás comigo. Ele está conosco. Saulo ia entrar em Damasco, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia nem mesmo se ele ia recuperar a sua visão, ele estava cego. Já olhou para o sol meio-dia? Crianças, não façam isso em casa. Mas se você olhar para o sol, não agora, né? Agora está nublado, mas um dia aberto, sem nuvem, meio-dia, olha para o sol, você vai cegar rapidamente, você vai ficar... E é perigoso mesmo olhar para o sol, é muito perigoso. É bonito você olhar o pôr do sol, o nascer do sol, mas sol meio-dia é muito perigoso. Agora imagina, Saulo olhou para uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Ele ficou cego 3 dias. Saulo não sabia se ia voltar à visão, Saulo não sabia o que ia acontecer lá em Damasco, mas ele sabia que Jesus estava com ele. Jesus deu a ordem e ele ia obedecer à ordem de Jesus. Ele está conosco, meus irmãos. Ele nunca irá nos abandonar. Versículo 10. Nós vemos que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Coisa estranha.
Ananias era um dos que poderiam ser presos por Saulo. Era um crente, um cristão, morava em Damasco. Saulo provavelmente ia entrar na casa de Ananias e prender Ananias, e se tivesse gente com ele, mais outros cristãos, também. Mas agora Ananias recebe uma visão da parte do próprio Jesus e fala, olha, vai na rua tal, na casa de pessoa tal, Judas, né, não era o Iscariotes, logicamente, né, e você vai encontrar Saulo de Tarso orando. Saulo de Tarso? Orando? Vejam, meus irmãos, uma das primeiras evidências da conversão de Saulo é que ele orava. Nós percebemos que Saulo se converteu de verdade porque ele orava. O pastor Matthew Henry, quando ele comenta esse texto, ele escreveu o seguinte: é mais fácil encontrar um homem vivo que não respire do que encontrar um crente que não ore. Crentes oram, simples assim. A oração, meus irmãos, ela é um meio de graça. E quando a gente não ora, a gente fica fraco. Sabe por que as igrejas de hoje em dia, meus irmãos, são igrejas fracas? E eu posso dizer, inclusive, a nossa. Porque não oram. Quanto tempo você gasta orando ao Senhor? E eu digo a começar em mim, né? Eu também oro pouco. Eu confesso. Oro, mas deveria orar muito mais. E meus irmãos, nós vemos que Saulo, ele estava cego, ele não havia comido 3 dias e ele estava orando. E vejam, meus irmãos, Saulo, ele orava antes de se converter. Ele não era um religioso, ele não era um fariseu, ele não era um judeu. Os judeus oravam. Só que veja, uma pessoa religiosa, ela ora sem entendimento, é uma reza. Sabe aquela oração mecânica? Senhor, obrigado por isso, por isso, por isso, por isso, abençoa isso, 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 isso. E lá no final, perdoa os nossos pecados. Amém. Isso é uma oração mecânica, isso é uma reza. A oração verdadeira, meus irmãos, é quando a gente fala com Deus e nós nos humilhamos perante Deus. Porque é isso que a oração faz. A oração, meus irmãos, não é você exigir nada de Deus. Tem gente que acha que é isso. Que na oração você vai determinar, você vai exigir, você vai falar, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Não, oração não é isso. Na oração, meus irmãos, a gente reconhece a nossa necessidade de Deus. Por isso que crentes oram. Porque crentes são humilhados por Deus. O ímpio não ora, o ímpio faz do seu jeito. Já percebeu que o ímpio só pede para você orar quando a coisa está feia? O ímpio só pede para você orar quando o pai está doente, a mãe está doente, a esposa, o marido, ou ele mesmo está doente, quando a coisa está feia. Crentes não. Senhor, eu tenho uma semana de trabalho, Senhor. Vai ser difícil. Muitas coisas acontecendo. Senhor, essa pandemia toda aí, lojas fechando, tudo fechando. Senhor, o que vai ser de nós? Mas eu confio no Senhor. É você se humilhar e mostrar, e demonstrar, aliás, a sua dependência de Deus. Isso tira todo o nosso orgulho. Gente orgulhosa não ora. Ou então, como disse Jesus, né, ora de si para si mesmo. Somente os humildes oram. Somente os humildes oram. E vejam, meus irmãos, Deus ele enviou essa tal pandemia para humilhar o mundo. Para quebrar o mundo. Quantas pessoas perderam dinheiro nessa pandemia? Empresários, empregados que perderam seus empregos, gente que ficou doente e que até morreu. Irmãos, o Senhor está tirando o orgulho do mundo. E graças a Ele, tem gente se convertendo nesse período. Muita gente se convertendo nesse período. Vejam, meus irmãos, Deus ele quebrou o nosso orgulho nessa pandemia. Nós não somos nada, nós somos pó e nós vamos voltar para o pó.
As pessoas estão aí preocupadas. A gente vai voltar para o pó. Meus irmãos, vejam, a gente não pode nem mesmo mais sair de casa a hora que a gente quer. A gente nem pode mais se dar ao luxo, bom, eu vou no mercado depois das 6. Você não pode, você tem que ir até as 5 agora. Tem uma cidade no interior de São Paulo, que você já deve ter ouvido falar, chamada Araraquara. Araraquara fechou domingo passado e só abriu quarta-feira. Tudo, até mercado. Você não podia nem botar a cara na rua, senão você poderia ser autuado. As pessoas não têm mais liberdade. Por que isso? Deus está humilhando o mundo. E quando as pessoas são humilhadas, elas se convertem. Deus ele está usando tudo isso, meus irmãos, para humilhar pessoas, para converter pessoas. Ananias ele ficou sem entender, Senhor, mas, versículo 13, a gente tem ouvido muito a respeito desse homem, as coisas que ele tem feito aos teus santos. Versículo 14, ele trouxe para cá autorização para prender os que invocam o teu nome. Versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo deixaria de ser um perseguidor e se tornaria alguém perseguido. Ele ia sofrer pelo Evangelho. Irmãos, esse é um ponto. Esse é um ponto. O cristão, ele sofre pela sua fé. Veja, tem gente que pensa o seguinte, eu vou me converter, ou então eu vou para a igreja e os problemas vão subir. Tem gente que até fala isso, olha, vem para a igreja que você não vai ter mais problema. Só que às vezes justamente aí que os problemas vêm. Porque quando você se converte, vai ter parente que vai se afastar de você, vai ter amigo que vai se afastar de você, você vai perder alguns privilégios que você tinha no seu trabalho. E, meus irmãos, nós devemos entender que quando nós nos convertemos, nós somos chamados para sofrer. Pastor, mas ninguém gosta de sofrer, sim. Mas o cristão ele é chamado para sofrer. Saulo, depois chamado de Paulo, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Depois você leia a segunda Coríntios, você vai ver os sofrimentos dele. Especialmente ali no capítulo 11, no capítulo 12. Tudo o que ele passou, queridos irmãos. Mas vejam, Deus transformou a vida de Saulo. E só mais uma coisa aqui nessa primeira parte. Ananias, ele duvidou que Saulo tivesse se convertido. Senhor, mas ele era um homem tão mau. Vejam, meus irmãos, Deus ele pode salvar quem ele quiser. Até homens maus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que não existe justo nenhum sequer. Sabe aquela pessoa que você conhece e você fala, né? Eu já falei isso aqui. Esse daqui não tem jeito. Não, esse aqui está tão longe de Deus, tem uma vida tão errada. Não, esse daqui não tem salvação. Esse aqui está todo longe do Senhor, todo danado. Mas vejam, meus irmãos, o próprio Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, ele vai nos dizer que nós devemos orar por todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então você tem que orar por todas as pessoas, inclusive as pessoas ruins. Não sei se você tem acompanhado ou tem percebido, existem autoridades que estão sendo autoritárias nessa pandemia. Claro que eu não vou citar nomes aqui. Achando que fechar tudo vai resolver. Só que as pessoas estão morrendo. Está fechando tudo, não está resolvendo nada. Só que é para você orar por essas pessoas. Orar pelas autoridades. Por mais corruptas que elas sejam, por mais malignas que elas sejam, porque Deus pode convertê-las, se for da vontade dele. Saulo era um homem muito mau e ele foi convertido pelo Senhor. O nosso chamado
é orar pelas pessoas, inclusive aqueles que são maus. Até porque todos somos, né? Sem Cristo, todo mundo é ruim, todo mundo é mau. Alguns mais do que outros, é verdade. Mas sem Cristo, todo mundo está perdido. Segunda lição que a gente aprende aqui rapidamente, meus irmãos, é que depois de ser humilhado e convertido, nós vemos o testemunho verdadeiro de Saulo, que é para que ele foi salvo. Nós vimos que ele foi chamado, no versículo 15, escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Nós fomos chamados, meus irmãos, para anunciar Jesus. Se você foi salvo, eu costumo sempre citar esse texto de 1 Pedro 2, 9 e 10. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhido de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos chamou para que proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi tirado das trevas, trazido para a luz que é Jesus, para você proclamar, para você falar de Jesus às pessoas. Falar do seu amor, falar da sua graça, é o que Saulo ia fazer aqui. E vejam, meus irmãos, a igreja, ela faz isso e ela cresce, e pessoas são trazidas para a igreja. E como que a igreja recebe gente nova? Olha o versículo 17. Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ele chama Saulo de irmão. Veja que coisa linda. Aquele homem estava indo para Damasco para prender Ananias, inclusive. Ananias também era um cristão. Pensa numa pessoa que te fez mal. Pensa numa pessoa que foi muito ruim com você. Ela se converte. Você ia tratá-la como irmão, como irmã? Você ia perdoar essa pessoa? Meus irmãos, a igreja, eu costumo dizer que ela é o céu na terra. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A igreja precisa acolher. Ela precisa acolher pessoas. Mas veja, antes de eu falar sobre isso, eu vou continuar aqui no versículo 18. Imediatamente lhe caindo dos olhos como umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora, Saulo é um homem diferente. Ele entra em Damasco depois de alguns dias e começa a pregar Jesus, o mesmo Jesus que ele perseguia. E uma coisa interessante, meus irmãos, Saulo era um homem que conhecia a Bíblia, ele era um fariseu, certo? Os fariseus conheciam a Bíblia, estudavam a Bíblia, mas os fariseus não enxergavam Jesus na Bíblia. Qual que era a Bíblia que eles tinham? Antigo Testamento. Eu falei que domingo passado, né, um ótimo trabalho que a nossa irmã Valéria está fazendo. Tem um grupo de WhatsApp das crianças da igreja e ela tem colocado cada dia os livros do Antigo Testamento e como aquele livro aponta para Jesus. Toda a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, vai mostrar Jesus. Os fariseus, eles estudavam o Antigo Testamento, mas não enxergavam Jesus, porque eles imaginavam que o Messias que os profetas prometeram ou profetizaram seria um Messias militar e político. Mas não, o Messias que veio era um Messias espiritual, Jesus, para salvar o seu povo dos pecados deles.
Agora Saulo, ele usava as Escrituras, usava a Bíblia, o Antigo Testamento, para falar que Jesus era o Cristo, era o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Vejam, meus irmãos, Saulo, ele foi um instrumento e ele pagou o preço. Aqui no versículo 23, diz que muitas pessoas, dos judeus, eles planejaram tirar a vida de Saulo. E ele teve que fugir. Nos versículos 24 e 25 vai dizer que alguns irmãos, alguns discípulos colocaram ele num cesto para ele passar pela muralha para fugir de Damasco. Lá no versículo 29, já em Jerusalém, os helenistas, os gregos, tentaram matar, planejaram matar Saulo também. Ele teve que fugir para Tarso. É aquilo que eu falei. Se você é um cristão, você foi chamado para o sofrimento. Por quê? Porque o cristão não é amigo desse mundo. O cristão ele vai contra o mundo. O cristão ele nada contra a correnteza. O mundo ele vai nos atacar com pecados. O cristão é diferente. É aquilo que eu já falei algumas vezes aqui. Se na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no meio das pessoas com quem você vive, você tomar a postura de se comportar como um cristão, pessoas vão te abandonar e algumas vão até te perseguir. E precisamos ter medo? Não. É interessante aqui que tentaram por 2 vezes tirar a vida de Paulo. Só que não conseguiram. Por isso que o cristão não tem medo da morte, porque ele sabe que ele não vai morrer antes da hora, antes de cumprir a sua missão. O cristão, meus irmãos, não tem medo da morte, por quê? Porque ele sabe que ele não vai morrer antes da hora. Só quando você terminar. Por isso que o próprio Paulo, quando já estava prestes a morrer, lá em 2 Timóteo 4:7, ele escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem gente que vive só para si mesmo, para sua família, para o seu trabalho, para a sua casa, para suas coisas, mas não vive para Deus. E uma pessoa assim tem que se converter. Porque, meus irmãos, a nossa missão não é ganhar dinheiro, não é construir casa, não é ter riquezas. E eu digo mais, o crente não foi chamado para ser feliz, mas foi chamado para ser fiel. E quando o crente é fiel, só quando o crente é fiel, é que ele é feliz. Porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade não está nas pessoas, a felicidade não está nas circunstâncias, mas a verdadeira felicidade está em Jesus. Quando você é fiel a Jesus, aí sim você é feliz. Por isso que Paulo, preso, escreveu a carta aos Filipenses, e é a carta que ele mais fala sobre alegria. E a alegria de Paulo não estava em coisas, ele estava preso. Como é que um preso pode estar feliz? Mas a alegria de Paulo estava em Jesus. Então você tem que entender o seguinte, meu irmão, minha irmã, não precisa ter medo. Você não vai morrer antes da hora. Tentaram matar Saulo por 2 vezes, não conseguiram. E por muitas outras vezes que a gente vai ver na Bíblia, e não conseguiram. Mas só na hora que ele fala, pronto, terminei, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, terminei. Pronto, agora o Senhor pode me chamar. Quando você morrer, é porque Deus vai falar o seguinte, pronto, a missão dele, a missão dela terminou. Não há mais nada para fazer. Às vezes a gente fala assim, a pessoa morre e fala assim, puxa, mas tão jovem, tão cedo. Para o cristão não tem isso. O cristão ele morre quando ele termina. Terminou. Alguns, a caminhada é mais curta, outros é mais longa. Mas ninguém morre antes da hora. Tentaram matar, não conseguiram. Mas na hora certa, sim, mataram ele. Na hora certa você vai morrer e eu também. Finalmente, meus irmãos, para nós encerrarmos, agora sim, Saulo, ele, como terceira lição, ele teve um acolhimento precioso. Lá no versículo 17, nós vimos que Ananias chamou Saulo de irmão. No versículo 18,
ele foi batizado. No versículo 19, ele se alimentou, se sentiu fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele foi acolhido. As pessoas não ficaram longe dele. E será que ele se converteu mesmo? Ele veio para prender a gente. Ele manda matar crente. E se ele estiver mentindo? E se ele estiver infiltrado aqui no meio para nos prender? Não, eles confiaram. Tem duas coisas que eu gosto muito. Comer. Comer é bom, né? Se for uma comida boa, melhor ainda. Comer e a comunhão com os irmãos. Quando a gente consegue juntar as duas coisas, melhor ainda. Comer junto com os irmãos. Em todas as igrejas que eu conheci, termina o culto, agora nessa época de pandemia, não dá para fazer isso, né? Termina o culto, as pessoas não vão embora. Não sei porque que isso acontece aqui. Mas vão lá, conversam, tomam um chá, um café, um bolo, uma bolacha. Amizade, meus irmãos. Na igreja precisa ter amizade. As pessoas devem ser amigas umas das outras. Não é você vir da sua casa, sentou, cantou, ouviu, levantou, sentou, foi embora. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas, nós temos sentimentos. Ananias falou: Saulo, você é meu irmão agora. Os discípulos, eles ficaram juntos com Saulo, era um recém-convertido. E aí eu pergunto uma coisa para os irmãos: se não existe amizade entre nós, uma pessoa que vem de fora vai ter amizade? Saulo veio de fora, era um recém-convertido, era novo na fé. Será que a nossa igreja é uma igreja acolhedora? Que quando chega um visitante, chega uma pessoa nova, nós acolhemos, nós recebemos, nós caminhamos juntos, nós discipulamos. No versículo 26, Saulo lhe chegou em Jerusalém e procurou se juntar com os discípulos, porém temiam, quer dizer, todo mundo com medo. E Saulo? O que Barnabé fez, versículo 27? Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes que vira o Senhor no caminho em que lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. A nossa igreja e todas as igrejas precisam de Barnabés. É aquela pessoa que vê um visitante, que vê um novo convertido e fala assim: vem cá, vou te apresentar os irmãos, eu vou andar junto com você. Eu vou na sua casa, vou te visitar, vou te levar na minha casa. Irmãos, na igreja precisamos de comunhão. E comunhão não é só você ir da sua casa, sentar no banco, ouvir, cantar, orar e ir embora. É ter relacionamentos, amizade. Isso é igreja. Imagina se Saulo chegasse na nossa igreja, como seria? Será que ele seria recebido? Sabendo quem ele era? O passado dele? Ou será que ele seria deixado de lado? Os cristãos em Jerusalém tentaram deixar ele de lado. Não se aproxima dele, não. Fica longe. Nós aqui, você aqui. Agora Barnabé não, falou assim: vamos lá, vou andar com você. E eles se tornaram amigos. E você vai ver mais tarde Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária juntos. E aí eu chamo ele de Paulo porque era o segundo nome de Saulo. Tem gente que vai falar assim: o nome dele foi trocado. Não, não foi. Aí ele chamava Saulo e aí ele se converteu, se tornou Paulo. Atos 13:9, se você quiser abrir para você ver. Aliás, Atos 13:2, o Espírito Santo, ele disse para a igreja de Antioquia: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que esteja. Quer dizer, é Saulo mesmo, ele estava convertido, Saulo. Agora 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, olha, também, ele tinha os dois nomes. Saulo era o seu nome hebraico. Ele era da tribo de Benjamim. Saulo é o mesmo nome de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, tribo de Benjamim.
Só que o nome Paulo era o nome grego. Por que ele passou a usar o nome grego? Porque ele se tornou um missionário entre os gentios que falavam grego. Então ele usou o nome que as pessoas pudessem entender. Mas Saulo e Paulo, o nome dele era Saulo Paulo. Era Saulo Paulo. Saulo o nome hebraico, Paulo o nome grego. Mas vejam, meus irmãos, ele foi recebido por Barnabé. Eu concluo dizendo o seguinte: para você, que é como o Saulo antes da conversão, que vem na igreja, mas nem sabe o que está fazendo aqui, ou vem na igreja e até sabe, bom, a minha família é presbiteriana de gerações, vem na igreja porque, bom, não tem nada para fazer, eu vou na igreja. Vem na igreja porque, bom, eu vou lá, porque é bom. Você está caminhando uma caminhada religiosa, mas não cristã. Saulo era um religioso. O cristão, ele caminha com Jesus. Se você ainda não caminha com Jesus, olhe para ele, assim como Saulo olhou para ele, e creia nele. Arrependa-se e creia nele. Você que já é crente, ore por todos e pregue a todos. Aquela pessoa que você conhece, tem um ditado que diz, mal que nem um pica-pau. Sabe aquela pessoa ruim que você conhece? Ore por ela. Pastor, mas não vai se converter. Quem disse? Olha para Saulo, por exemplo, John Newton e tantos outros. E você e eu somos maus também. Ore pelos nossos governantes. Mesmo aqueles que estão fazendo coisas erradas, corruptos, ore por eles. E, finalmente, meus irmãos, sejamos igreja aqui na terra. Que a nossa igreja, meus irmãos, não seja um amontoado de gente, mas seja eu insisto, que a nossa igreja não seja um amontoado de gente, mas seja uma família. Saulo, ele encontrou uma família na igreja. Muitos de nós, quando nos convertemos, a família se afasta. A família se distancia. Se nós formos uma família, versículo 31, a igreja vai ter paz. E às vezes, meus irmãos, eu vejo nos corações das pessoas falta de paz, das pessoas crentes, tá? Não estou falando do mundo, não. Gente dentro da igreja que não tem paz. Gente dentro da igreja que tem uma vida amargurada, coração que não perdoa. Parece que tem uma guerra fria dentro da igreja. As pessoas não se falam, às vezes sentam no mesmo banco, tomam da mesma ceia, mas não se conversam, não se suportam, não se olham nos olhos, não se tratam como irmãos. Pensa numa pessoa em Jerusalém, olhar nos olhos de Paulo ou de Saulo e saber que Saulo prendeu um parente dela. Poderia ter acontecido isso, pensa nisso. Mas ele prendeu os meus pais e mandou matar os meus pais. Não, ele é nosso irmão agora. O passado ficou para trás. O que passou, passou. Mas ele fez isso contra mim, ele não tem perdão. Quem disse que não tem perdão? Então você não pode orar a oração do Pai Nosso. Se no seu coração você acha que uma pessoa não pode ser perdoada, nunca mais ore a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Da mesma forma como você perdoa, Deus te perdoa. Se Deus te perdoa, é porque você tem que perdoar também, e vice-versa. Então sejamos uma família, meus irmãos. Se há mágoas do passado, perdoe. Se há rancor no coração, entregue ao Senhor, ore. Para que assim, meus irmãos, a nossa igreja possa ter paz e diz o versículo 31, finalzinho, crescer. Às vezes, meus irmãos, a nossa igreja não cresce por falta de perdão, por falta de paz, por falta dessa amizade que existia na igreja primitiva. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe,
Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.